sangramento na região do cérebro e o sangramento até mais importante. Foi submetido a uma ressonância magnética que comprovou o sangramento e discutido com a equipe médica, com o Dr. Rogério Tuma, o Dr. Suzuki, o Dr. Marcos Estava, se optou por um procedimento cirúrgico. Então, durante a noite, o presidente foi transferido para o Hospital Sírio-Libanês, aqui nessa unidade, foi submetido a uma cirurgia para drenagem do hematoma do sangramento do cérebro. O presidente evoluiu bem, já chegou da cirurgia praticamente acordado, foi estubado, encontra-se agora estável, conversando normalmente, se alimentando e deverá ficar em observação aí nos próximos dias. O sangramento estava situado entre o cérebro e a membrana meningia, chamada dura mater. Ele comprimiu o cérebro, ele foi removido, o cérebro está descomprimido e ele está com as funções neurológicas preservadas. Com algum tipo de possível problema? Tem associação com a fala, com o movimento? Isso pode gerar algum problema depois? Não, nada. Não tem alteração alguma, nem alteração de movimento, absolutamente nada. Então ele está estável, conversando normalmente, se alimentando. E quais condições que o presidente chegou na cirurgia? Ele estava consciente, inconsciente? Consciente. Nós fomos pegar no aeroporto. A doutora Ana pode até te falar, ela trouxe o presidente assim que ele chegou, ele entrei até no avião, o presidente consciente estava em pé, inclusive. Eu acompanhei o presidente desde a saída do palácio, fizemos os exames no Hospital Sírio de Brasília, decidimos em conjunto transferir para o Sírio de São Paulo. Durante todo o percurso de ambulância, quanto do percurso aéreo, o presidente esteve lúcido, orientado, conversando, da mesma forma como se encontra agora, lúcido, orientado, conversando comigo. Esse hematoma tem relação com a queda anterior? Rogério. Tem. Ele teve a queda, na queda ele fez uma contusão cerebral e ele fez a coleção dos dois lados. Depois essa coleção absorveu, mas enquanto a dura, as fibras da dura não colam, acaba tendo trabéculas de vasos pequenininhos, venosos, que ligam uma folha da meninge à outra. E aí, quando na fase de absorção, às vezes fica mais liquefeito o sangramento e ele acaba absorvendo mais água e estira o vasozinho e pode ter um sangramento tardio. Isso pode acontecer meses depois. Ele já tinha absorvido o primeiro sangramento e aí acabou tendo um segundo, mas é tudo provavelmente consequente à queda. Michele de Mello. Por esse motivo que o presidente estava liberado pela equipe médica, tem uma atividade normal, mas em observação e programação de realizar os exames que ele ia realizar de qualquer semana que vem, exame de rotina. Michele de Mello, da RT TV aqui, justamente eu queria seguir nesse assunto, se esse tipo de hematoma, de situação, se é comum para pessoas que passaram pelo tipo de procedimento cirúrgico que o presidente passou depois da queda do 19 de outubro, e se agora vai haver algum tipo de outros cuidados específicos que ele vai ter que ter nesses próximos dias, qual que é a expectativa em relação à recuperação do presidente nesses próximos dias? Restrições? Esse é um tipo de complicação comum, pode acontecer principalmente em pessoas de maior idade. E o que acontece é que a pessoa tem a queda, às vezes ela nem lembra e o hematoma pode aparecer meses depois. Como o presidente foi bem acompanhado, quer dizer, a gente fez exames de rotina, nós conseguimos ver a evolução toda do hematoma sendo diminuído e depois, quando ele começou a ter a queixa de dor de cabeça ontem, ele acabou repetindo a tomografia, a gente pôde comparar com o exame anterior e percebeu que o hematoma aumentou. Mas o que chama a atenção é que às vezes as pessoas caem, batem a cabeça, esquecem desse evento e depois de algumas semanas ou até meses muda o comportamento, ficam fracas de um lado e o que está acontecendo é que o sangramento está comprimindo o cérebro. O nome técnico desse procedimento chama-se trepanação. Traduzindo,
pequena perfuração no crânio, são orifícios pequenos, por onde são introduzidos, no caso, um único dreno, um procedimento relativamente padrão em neurocirurgia, não é uma abertura, uma violação do crânio importante, e cursa geralmente com a cicatrização espontânea dessa abertura, sem necessidade de nenhuma outra intervenção futura para fechamento, algo relativamente comum em neurocirurgia. Como é correto falar em Termo técnico é trepanação. Qual o prazo que o presidente deve ficar internado, por quantos dias deve ficar em observação, e gostaria de saber quem o acompanha, a primeira-dama, alguns ministros, assessores, quem está com o presidente? Não tem visitantes. A primeira-dama acompanhou desde Brasília até aqui. É a única acompanhante. E o tempo de internação, se tudo correr bem, como está correndo, né, ele deve retornar a Brasília no começo da semana. Próxima semana. Provavelmente. Tudo depende dessa evolução. Então, um dia mais, um dia menos, mas a previsão é que o presidente esteja em Brasília na semana que vem. A disposição do presidente na política? Sim, o tempo inteiro. Inclusive na viagem, inclusive na ambulância, o tempo inteiro a dona Jane está ao lado do presidente. A esposa dele pode ficar com ele? Não só a esposa dele, como a esposa de qualquer paciente na UTI humanizado do Hospital Sírio-Libanês, a família pode ficar junto. Perguntar então o seguinte: essa condição do presidente ela vai ter que ser acompanhada pelo resto da vida dele. Não. Ele tem a possibilidade de ter um novo sangramento, uma nova hemorragia do gênero, como nós tivemos, é a primeira pergunta. E a segunda, ele vai ter algum impedimento de viagens de avião ou viagens internacionais, como aconteceu na primeira ocorrência? Nesses dias, claro, vai ficar internado. Depois não, vai voltar à vida normal. Como já foi retirado o coágulo, a cápsula, como o professor Rogério Turma falou, tende a fechar. Gruda um lado no outro. E quando gruda, o risco de sangramento diminui muito. Doutor Calil. Fica para fora 24, 48, 72 horas no caminho. Para onde sai. A cápsula respiratória é o coágulo? Não. Cápsula é um envoltório. Como se fosse uma almofada cheia de sangue. Uma almofada com uma cápsula. Mas então, doutor, essa questão de haver uma nova hemorragia, isso não deve acontecer mais, doutor. Medicina no si não deve acontecer. Não existe, não, nem certeza. Muito pouco provável, porque foi drenado completamente. Então a chance, quer dizer, o que aconteceu 2 meses depois, pode acontecer, mas é uma coisa mais rara de acontecer. Não é uma coisa comum você ver 2 meses depois. Pode acontecer. Sua pergunta, tudo pode, mas muito pouco provável. Foi drenado. Né? Doutor. Não, nenhuma. Não, complicações, ele não teve nenhuma lesão cerebral. Ele não tem comprometimento cerebral. Então o risco de lesão é zero. Considerando a idade avançada do presidente, que tem 79 anos, o quanto os senhores estimam que esse problema da cicatrização pode finalmente estar finalizado e ele não precisar mais fazer exames de rotina para acompanhar? Ou quanto tempo ele vai continuar ainda fazendo esses exames que vocês estão acompanhando desde a queda e tal? Teoricamente, por pouco tempo. Né? Isso não vai ficar, não é que ele vai ficar a cada semana fazendo tomografia. É a recuperação natural de uma cirurgia, depois é feito o controle e ele vai tocar a vida dele. Gostaria de saber como foram as primeiras horas do dia, se ele teve a oportunidade de conversar alguma coisa com o senhor, e se são 48 horas na UTI por precaução, só para confirmar. Obrigada. Ele conversou normalmente comigo, entende o que aconteceu, perguntas normais de um paciente que é submetido a procedimento cirúrgico. Né? E o fato de ficar na UTI monitorizado é mais, obviamente, segurança. É protocolo. Bom, queria dizer para vocês que acho que foi tudo esclarecido. Nós vamos, boletins médicos não vai ter mais hoje, vocês vão ter boletins médicos diários pela manhã e, evidentemente, qualquer novidade vocês vão ser comunicados. Como sempre, o presidente pede que tudo em relação à saúde dele seja comunicado, evidentemente, a vocês e à população. Sempre de uma maneira clara e direta, a pedido do presidente, porque, obviamente, essa coletiva foi feita com autorização do presidente e da dona Jane, da primeira-dama. Então, de novo,
tanto ela como o presidente faz questão que as coisas sejam bem claras e colocadas para vocês.